Olá, eu sou o pastor Samuel Magalhães, seja bem-vindo de volta ao canal Teologia ao Ponto. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vai ser de extrema relevância para você que está começando um ano novo. Não sei se você já percebeu, mas estamos começando um novo ano e com ele vem novos projetos, novos desafios e alguns sentimentos dentro de nós que às vezes a gente não consegue explicar o que estamos sentindo. É uma coisa que vem, às vezes as pessoas ficam ansiosas, às vezes as pessoas ficam temerosas. Será que vem mais dificuldades? Será que vem mais desafios? Será que eu vou conseguir cumprir? E essa epidemia que nós estamos passando, será que mais pessoas vão morrer? Será que vamos sair dessa epidemia? As minhas dificuldades já foram difíceis no ano passado, será que vão continuar essas dificuldades? O que você espera deste ano novo que está chegando? O que você espera da sua vida? Já parou para pensar? Você espera uma vida de mais dificuldades, mais tristeza? Ou você espera uma vitória na sua vida? Você espera uma mudança na sua vida? Geralmente, quando você lê a Bíblia, você procura sempre mudanças na sua vida. Quando você lê a Bíblia, você procura vitórias na sua vida. E hoje, através desse vídeo, eu quero passar 4 dicas para você ter um ano novo de sucesso pela Bíblia. Como você se preparar através da Bíblia, sem mais nenhuma outra fonte, somente a Bíblia, para você ter um ano novo de sucesso. Então, sem mais delongas, chama a vinheta que eu vou falar para você as 4 dicas para você ter um ano novo de sucesso. Chama a vinheta! Então, meu amado amigo, meu amado irmão, creio que você quer ter um ano novo de sucesso. Creio que você quer ter esse início de ano, e não somente o início, mas o ano todo de realização, de conquista. Então, eu vou dar umas dicas para você. Eu não, a Bíblia. Eu vou pegar a Bíblia e esse vídeo vai ser isso. Eu vou dar os títulos e vou ler na Bíblia sobre o que ela fala, as dicas, tá bom? São 4 dicas que eu separei aqui. A primeira dica é: primeira coisa que você tem que fazer na sua vida. Não importa o seu planejamento, não importa a sua decisão, você tem que pedir a ação do Espírito Santo na sua vida. E a primeira dica é que nós temos que ser guiados por esse Espírito na nossa vida. A Bíblia fala o tempo todo que nós temos que orar a Deus e pedir o Espírito Santo na nossa vida. Ela fala o tempo todo, porque Deus derrama o Espírito e através do seu Espírito Ele nos guia, Ele mostra a sua vontade, Ele nos capacita para que nós façamos a sua vontade. Vamos começar lendo então em Salmos 143, versículo 10, está aí na sua telinha, você pode acompanhar comigo. Ensina-me a fazer a tua vontade. Olha que interessante, já começa ele pedindo a Deus, o salmista pedindo a Deus: ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito, olha, Espírito, me conduza por terreno plano. Vamos entender já, logo de cara, esse primeiro versículo. Ele está pedindo a Deus que ele quer fazer a vontade de Deus. E para isso, ele se entrega ao Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai abrir o entendimento. Não é nós mesmos que fazemos isso. É o Espírito Santo de Deus que abre esse entendimento e vai conduzir você ao terreno plano. Vamos ler uma segunda passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lá está escrito: mas o fruto do Espírito, e agora nós vamos falar qual é o fruto do Espírito. Esse Espírito que te guia, e quando você segue esse Espírito, qual é o fruto que você tem? E ele começa que o fruto do Espírito é o amor. O primeiro fruto mais importante que ele fala é o amor. Depois ele continua. E nós podemos entender que isso é uma consequência do amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Olha, interessante, isso aqui é uma consequência do amor, não é? Através do amor você tem alegria. Ninguém
que não conheço ninguém que não ama, que é alegre. Realmente é difícil você encontrar alguém. O amor nos dá a paz, o amor nos dá a paciência, o amor nos dá a amabilidade, o amor nos dá a bondade, o amor nos dá a fidelidade. Então, quando nós pedimos o Espírito Santo na nossa vida, nós pedimos também esses frutos que vêm junto com o Espírito Santo. E aí ele começa a agir na nossa vida. Ele começa a dar discernimento na nossa vida. E ele começa a nos guiar. Nós começamos a ser guiados através do Espírito Santo. Vamos dar mais uma passagem aqui, tá? Para vocês entenderem como é importante termos o Espírito Santo na nossa vida e clamar esse Espírito cada vez mais presente. Lá em Mateus, capítulo 10, versículos 19 a 20, acompanha aí, está escrito: quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer. Olha que interessante. E como dizê-lo? Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai. Olha só, e continua. Mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha que interessante. Vamos analisar essa passagem aqui. Nós temos aqui pessoas cristãos daquela época, que estavam com medo de serem presos. E o que eles falariam lá quando eles fossem presos para tentar se safar dali daquela prisão? E aí nós temos essa mensagem: não se preocupe, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai dar clareza para vocês e as palavras vão sair. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós pedimos o seu Espírito em nossa vida, nós começamos a nos beneficiar disso também. Nós não precisamos mais nos preocupar, porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida e ele vai nos dar o caminho, ele vai abrir os nossos olhos, ele vai abrir o nosso entendimento, ele vai colocar palavras na nossa boca. Isso funciona até hoje, não é só naquela época. O Espírito Santo ainda dá discernimento para nós. E não é nós que tomamos decisões mais. Quando confiamos em Deus, quem é que toma a decisão por nós? É o Espírito Santo de Deus. Quando você entrega a sua vida, ele te guia. Ele vai te mostrar os caminhos, ele vai abrir os caminhos para você. Vamos ler mais uma passagem. Em 1 João 4,13, a razão pelo que podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus e de que ele vive unido conosco é esta. Olha só. Ele nos deu o Espírito. Então, nós temos uma certeza. Que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós contamos e pedimos a ação de Deus na nossa vida, nós temos uma certeza que vivemos unidos com esse Deus, porque o Espírito Santo age em nossa vida. E aí ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Por isso que nós temos que pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. E o último versículo para a gente finalizar essa primeira dica, guiados pelo Espírito Santo, que eu acabei de colocar. Vamos ler. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Olha que interessante. Então meditarei nas tuas maravilhas. Ele está pedindo a Deus: faz-me discernir os propósitos dos teus preceitos. Ele está pedindo para Deus mostrar o caminho, mostrar o propósito. E aí nós vamos já nos levar à segunda dica que eu quero passar para vocês. É o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, sim, para você. Para você que está me assistindo, Ele tem um propósito para você. Mesmo que você, não, para mim não, Ele nem está me conhecendo, pastor, nem sabe quem eu sou, mas Ele tem um propósito para a sua vida, que está me assistindo. E não é à toa que você caiu nesse vídeo hoje, porque Ele tem um propósito para você hoje. Ele tem um propósito para esse ano novo na sua vida hoje. Deus tem um propósito claro para a sua vida hoje. Vamos ler a Bíblia? Sem eu, pastor, aqui ficar falando. Vamos direto para a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso, tá? Vamos lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus que conhece os planos que tem para nós. Deus conhece os planos que Ele tem para você. Deus conhece o plano que tem para mim. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar. Planos de fazer você prosperar, meu irmão. E não de causar dano na sua vida. Olha, está escrito na Bíblia. Lê aí na sua telinha.
Planos de dar a você a esperança e um futuro. Ele tem um plano para a sua vida. E quando você pede a ação do Espírito Santo, você começa a entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E esse propósito não é para te deixar mal, não. Mesmo que você passe por dificuldades. Mas o propósito final não é para te deixar mal. É para te fazer prosperar. É a Bíblia que está falando, não é o pastor Samuel que está falando. Qual é o seu plano para 2022? Entrega a Deus. Entrega a Deus o plano que você tem para 2022, independente. Começa a entregar a sua vida a Deus e começa a entender que não sou eu que estou fazendo por mim mesmo, mas se eu confio a minha vida a Deus, eu tenho um guia para um ano novo. Eu tenho um guia para esse ano que está começando. Entrega a sua vida a Deus. Entrega o seu plano a Deus. Provérbios 19, 21 vai falar: muitos são os planos no coração do homem. Muitos planos nós temos, né? Verdade. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não é o nosso plano que vai prevalecer. Por isso que nós temos que pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque o que prevalece é o propósito de Deus e não o nosso. Olha como é importante a primeira dica e agora a segunda dica para você entender, através da ação do Espírito Santo, do discernimento do Espírito Santo, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Quer mais um versículo? Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Propósito firme, porque em ti confia. O Senhor, Ele guarda aquele que tem certeza, tem clareza no seu propósito. Como nós teremos uma clareza nesse propósito? Pedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida. É um conjunto. É um conjunto. Mais um versículo para você entender essa essência de falar com Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha como é forte. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu Deus. Quer dizer que Deus está agindo na minha vida a partir do momento que eu entrego ela a esse Deus. Olha como é forte. A partir do momento que eu começo a clamar pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, Ele age para o meu bem, porque Ele entende que eu o amo, e esse amor vem de entrega, a minha entrega a Ele. E a partir desse momento que eu deixo o seu Espírito agir em minha vida, eu sou chamado de acordo com o propósito de Deus. É bem forte esse versículo. E com isso, nós podemos planejar o propósito. A partir do momento que você tem um discernimento, que Deus começa a falar contigo, que você tem uma intimidade com Deus, você começa a planejar, você consegue traçar uma missão na sua vida, traçar uma visão. Nesse ano, o que você vai fazer durante esses 12 meses que estão aí? Começa, isso é a tua visão. É traçar um objetivo, uma meta. Através disso, através desses meses, sempre, nunca esquecendo dos seus valores cristãos. Salmo 138, versículo 8 fala: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Mais uma vez falando sobre o propósito. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Aqui nós temos o salmista falando que o Senhor certamente cumprirá o propósito que ele tem para a vida desse salmista e agora para a sua vida que está assistindo esse vídeo. Ele certamente cumprirá o seu propósito se você entregar e confiar a sua vida nesse Deus. Olha só. Por fim, nós temos uma passagem interessante em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 a 3. E eu quero ler elas com você, esses dois versículos. Vamos ler aqui e eu vou falar o contexto, tá bom? Leia na sua telinha. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Tá? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará.
Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Bom, vamos explicar essa passagem aqui. Aqui está sendo uma profecia que Jerusalém seria sitiada e essa visão que Abacuque estava tendo iria acontecer, tá bom? Mas para que isso ficasse claro na mente do povo, ele deveria colocar em tábuas e à vista de todos, para que todos entendessem que aquilo que eles estavam cumprindo, fazendo, iria acontecer com eles. Tudo o que nós fazemos na nossa vida acontece em retorno para nós. Tudo que nós semeamos, nós plantamos, nós certamente iremos colher. É isso. Então, essa passagem nos leva a pensar. O que você está plantando para esse ano novo? Qual é a semente que você está jogando na terra? Já parou para pensar? Essa semente que você está jogando na terra é o que você vai colher no final desse ano. E quando você faz isso, automaticamente, sem você perceber, você já deixa exposto para todos. Estou plantando o quê? Medo, vergonha, discórdia, desunião? Ou estou plantando o quê? Uma vida em Deus, amor, união, fidelidade, benignidade, benevolência. Olha só, o que eu estou plantando? Quando você pede a ação do Espírito Santo na sua vida, com certeza você não vai plantar semente ruim. Com certeza você não vai plantar semente podre. Você vai plantar coisas boas, e coisas boas você vai colher também. E o meu convite hoje para você é, se você já tem o seu propósito, se você já tem a sua missão, deixa bem claro para você ela. E para as outras pessoas também. Que você agora entregou a sua vida para Deus e que a partir desse momento a sua vida está na direção de Deus. E agora você está colhendo o fruto. Agora você está semeando e você vai colher o fruto do Espírito Santo. Olha que forte. Vamos para a dica 3. Entregue os seus dias difíceis a Deus. Nós vamos passar por dias difíceis nesse ano que está chegando, que está começando agora. Nós vamos passar com certeza. Não estou aqui falando, o pastor Samuel não está aqui falando, não se preocupe, segue essas dicas aqui que você não vai passar por dificuldade nenhuma, não se preocupa não, que aqui, olha, esse aqui é o atalho, pulo do gato. Não estou falando isso não, estou falando que você tem que entregar sua vida a Deus e que o Espírito Santo vai agir na sua vida, mas isso não vai te tirar as dificuldades da sua vida. Na verdade, as dificuldades são mais necessárias do que você imagina. É pelas dificuldades que você vai se tornar realmente um vencedor nesse ano. É pelas dificuldades que você realmente vai ser capacitado nesse ano. Então, primeira coisa, aprenda com a sua dificuldade. Como? Você já errou? Imagino que você que está me assistindo aqui já errou. Já errou? Não tenho certeza. Todos nós erramos, né? Eu já errei, você já errou. Quando eu tô gravando esse vídeo, eu erro também. Tem que, às vezes, parar, cortar. Todos nós erramos. E o que acontece? Nós temos que agora virar a primeira chave. Aprenda com os seus erros. O erro é o melhor professor que existe nesse mundo. Não é somente a conquista que é uma professora, mas o erro, a derrota, é a melhor professora que você pode ter se você souber aproveitar o significado da sua derrota. Vamos ler em Salmos, capítulo 37, versículo 23 a 24. Vamos ler. O Senhor firma os passos do homem. Quando a conduta deste o agrada, ainda que tropeça, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Olha que interessante, ele está falando aqui. Quando você anda com Deus, quando você pede o Espírito Santo na sua vida, quando você teme a Deus, quando você está sendo guiado por Deus, mesmo que você tropece, você não cairá. Não cairá. Porque o Senhor vai estar segurando a sua mão, meu irmão. Ele está segurando a sua mão. Você não vai cair.
Essa é a primeira vantagem de você ter entregue a sua vida a Deus, o seu ano a Deus. Porque você já vai estar dando no propósito dele. Você vai estar junto com ele, caminhando junto, segurando a mão do seu Senhor. Já parou para pensar, né? Interessante. Depois ele vai te capacitar. Então nós vamos passar pelas dificuldades. E mesmo que nós tropecemos nessas dificuldades, não iremos cair porque Deus nos segurará. E a partir desse tropeço, dessa dificuldade, ele usará ela para nos capacitar. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, está escrito: é Deus que nos capacita e a vocês, olha que interessante, a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade. E ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, olha aí, o selo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Então, está garantido para você, meu irmão, que quando você entrega a sua vida a Deus, quando você confia em Deus, ele irá cumprir o propósito que ele tem para sua vida. Isso é garantido, está aí na Bíblia. É garantido para você. Se você permanecer firme em Cristo, se você permanecer firme no Espírito Santo, se você permanecer firme no propósito que Deus tem para sua vida, é garantido que ele vai conceder, ele vai lhe levar, lhe mostrar o que ele tem de promessas para a sua vida. É forte também essa passagem. Mas um ponto eu quero falar para vocês sobre os dias difíceis que nós podemos passar nesse ano. Sempre há uma saída. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa o tropeço que você está levando, sempre há uma saída. E mesmo que você caia no chão, o fato de você se levantar após uma queda se chama resiliência. Não é isso? É você cair, se levantar, mas se levantar mais forte. E se levantar agora entregando a sua vida a Deus. Sempre há uma saída. Deus sempre vai dar uma saída para vocês. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Deus é fiel, ele não vai deixar você ser tentado além da sua capacidade de resistência. É isso que ele está falando. Pelo contrário, aqui ó. Juntamente com a tentação providenciará uma saída, para que possais suportar. Ele sempre vai lhe dar uma saída, para que você suporte, para que você passe por essa dificuldade, para que você passe por esse seu deserto que você está vivendo ainda mais forte e vença isso. Mas para isso você tem que confiar em Deus, para isso você tem que pedir a ação do Espírito Santo na sua vida. Entendeu? E agora vamos para a última dica. A dica 4, transborde na vida do teu próximo. Então, nessa dica, eu quero lhe colocar que tudo que você for fazer, você tem que praticar a humildade e a caridade. A caridade é um amor, mas é um amor de entrega. Não é um amor narcisista, que se olhe para si mesmo. É um amor humilde, de entrega pelo próximo, um amor pelo próximo. Um amor verdadeiro, como se diz. Não um amor falso, um amor ao eu próprio. Não, não é isso. É um amor de entrega. Você tem que começar a praticar isso nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Em tudo que Ele colocar nas suas mãos nesse ano, comece a pensar não somente no que você vai ganhar nisso, no que você vai ser abençoado. Cadê minha bênção? Quero minha bênção. Não pense somente nisso. Pense, como é que eu posso, através do que eu estou fazendo, abençoar o outro? Transformar a vida do outro. Contribuir com a vida do próximo. Provérbios capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade antecede a honra. Interessante, parece duas palavras diferentes, né? Humildade e honra. Parece que honra, se o cara tem honra, não tem humilde, será? Mas a Bíblia deixa bem claro que para você ter honra na sua vida, você tem que ser humilde, porque a humildade antecede a honra. Então, por isso
que eu levo você nessa quarta dica. Tenha humildade. Comece com a humildade. O fato de você pedir o Espírito Santo na sua vida é uma amostra de humildade. É você entregar a sua vida a Deus, você falar, Deus, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso do Senhor me guiando. Isso é o que? Humildade. Porque se você for uma pessoa autossuficiente, orgulhosa, você vai falar, pra que Deus? Pra quê? Se eu consigo sozinho, eu pago minhas contas, eu trabalho, ganho dinheiro, pra que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus, não. Consigo me resolver aqui, não preciso. Mas a humildade vem ao contrário disso. A humildade fala, você precisa de Deus. Mesmo que você já seja um milionário, mesmo que você já tenha uma liderança, você precisa de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é o que é humildade. A humildade é você não fazer pelo seu egoísmo, não fazer pela sua vaidade, esperando o retorno, mas fazendo, se entregando, dando tudo o que você tem para fazer a diferença na vida dos outros. Essa é uma dica essencial para você ter um ano novo de sucesso que a Bíblia dá para você. Romanos capítulo 12, versículo 13 vai falar, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É interessante essa passagem porque ele fala que nós não devemos ter um conceito nosso próprio muito elevado. Sendo mais pejorativo, não se ache tanto. Não se ache o último biscoitinho do pacote, não é isso? É mais pejorativo aqui. Por quê? Porque isso é um sinônimo de orgulho e autossuficiência. E ele fala para você também não se humilhar tanto. Ele fala para você ter o quê? Equilíbrio. Você é importante e você é importante. Sim, você é importante na vida do seu irmão. Deus conta com você. Deus conta com o que você pode fazer. Ele está contando contigo, ele tem um propósito para ti. Se ele não contasse contigo, não teria nada para ti, não teria nem propósito, nem nada. Mas ele conta com você. Então você é importante? Sim, você é importante. Então, coloca na balança. Ao mesmo tempo que você é importante, você tem que colocar na balança a humildade. Não é você somente falar, eu não tô valendo nada. Eu não sirvo para nada. Sabe o que eu quero para esse ano novo? Me afundar na poça de lama porque eu não sirvo para nada. Eu estou aqui sofrendo, ninguém precisa de mim, eu quero desaparecer. Tem gente que pensa assim, né? As pessoas que entram na depressão. E aí nós temos as duas faces da moeda. Tem gente que é totalmente deprimido e tem gente que é totalmente orgulhoso. E Deus fala, você não pode ser uma pessoa depressiva e você não pode ser uma pessoa orgulhosa. Vocês têm que estar balanceado. A humildade e o orgulho tem que estar balanceado, porque você é importante e ao mesmo tempo você é servo. E por fim, eu quero ler Provérbios capítulo 22, versículo 4, para a gente fechar essa dica 4 com chave de ouro e você transbordar na vida do próximo. Lá está falando, a recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Tá vendo? A recompensa da sua humildade e de você entregar sua vida a Deus, de você pedir o auxílio de Deus, você pedir o Espírito Santo para te guiar na sua vida, é o quê? Riqueza. Riqueza. A Bíblia está falando. Riqueza, meu irmão. Riqueza, honra e a vida. A Bíblia está falando, é claro. Quando você faz esse propósito que Deus tem para sua vida, Ele vai sim te capacitar e você vai crescer. E a partir desse momento, Ele vai contar contigo para transformar a vida dos outros. Ele vai te usar para você transformar a vida dos outros. Isso aqui é a riqueza. E claro, não somente riqueza financeira, mas riqueza de saúde, riqueza de alegria, de amor, riqueza da família.
Muitas riquezas nós podemos ter. Já parou para pensar? Você acordou com saúde hoje? Se você acordou com saúde hoje, você está rico. Muitas pessoas não têm saúde. Muitas pessoas estão no hospital sem saúde. Muitas pessoas estão morrendo agora sem saúde. Então você está rico. Então, meu querido irmão, é isso, né? São as 4 dicas que eu tenho para você nesse ano novo. Primeiro, peça o Espírito Santo na sua vida. Depois, comece a entender o propósito que Deus tem para esse ano na sua vida. Peça para Deus, para Ele abrir os seus olhos, para Ele abrir os seus ouvidos, para Ele lhe dar discernimento do propósito que Ele tem para ti hoje. E só para isso, você precisa falar com Deus, ter intimidade com Deus, orar. Vai orar, meu irmão. Terceira dica, entregue os seus dias difíceis para Deus. Quarta dica, transborde na vida do seu próximo. São as 4 dicas. Espero que eu tenha contribuído com a sua vida, com essa palavra de hoje, com esse vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal Teologia ao Ponto. Clica aqui no botão inscrever que está aí embaixo. Clica no sininho do lado para que você seja notificado dos novos vídeos que vão sair. Nós temos vídeos maiores, mais robustos, que nem esse. E nós temos vídeos pontuais que são reflexões para o seu dia. São vídeos menores. Então, segue esse canal, tá? Se você gostou também, compartilhe no grupo dos seus amigos, no grupo da igreja, porque Deus pode usar esse vídeo para transformar a vida do seu amigo que esteja necessitado, esteja passando por uma dificuldade, ou que esteja pensando um grande projeto para esse ano novo que está começando. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o pastor Samuel Magalhães, você está no canal Teologia ao Ponto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!